Pessoal do YouTube, estamos de volta. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês e mostrar para vocês como que a gente faz uma água de vidro. Então o pessoal aí do sul está muito ansioso com uma chegada aí de uma onda de frio, uma intensa massa de ar polar. Muitas pessoas vêm me perguntando: Ricardo, o que eu faço? O que eu aplico nas pitaias? Então hoje eu vou mostrar rapidamente para vocês a receita de um preparado agroecológico que a gente utiliza aqui no sul, que é a água de vidro. Então hoje eu tô com o Joe, engenheiro agrônomo Joe. Beleza, Joe? Tudo certo. Joe, explica pra gente qual seria a principal função da água de vidro. Bom, pessoal, a água de vidro ela é um silicato de potássio, tá? Falando de potássio, eu tenho que lembrar lá do manejo de adubação do pomar. Se eu tenho o meu pomar no potássio nível alto, eu já tenho um teor bom de potássio na minha planta, né? Se eu tenho um teor no solo médio, baixo, médio, talvez lá no início do inverno seja necessário já entrar com um potássio complementar para aumentar o teor de potássio na planta. Ah, mas por que aumentar o teor de potássio? O potássio vai aumentar o teor de soluto na célula. Com o teor de soluto maior, a temperatura de congelamento ela vai diminuir. Por exemplo, eu não tenho esse dado, qual temperatura que a pitaia congela. Mas se a pitaia, por exemplo, congela 0 graus, se eu tiver uma concentração de potássio maior, a pitaia vai começar a congelar a -2. Então, o que a água de vidro vai fazer? A água de vidro vai aumentar o teor de potássio na célula, né? Essa aplicação foliar, previamente ageada, vai dar maior resistência à geada para a pitaia, né? Com a aplicação de água de vidro, a planta de pitaia vai ficar mais resistente à geada, né? E essa aplicação da água de vidro, ela deve anteceder de 4 a 6 horas antes da ocorrência de geada, né? Então, de maneira geral, aplicar água de vidro na noite anterior da geada, umas 10 horas da noite. Beleza, então, gente, bora lá então preparar essa água de vidro aí. O que a gente precisa, Joe? Bom, pessoal, para preparar água de vidro é uma receita bem simples, tá? Essa receita que eu vou estar utilizando aqui, ó, tá escrita no livro Agroecologia 7.0 do professor Sebastião Pinheiro, tá? Que é importante citar. A gente vai precisar basicamente de cal, sim. A melhor é a cinza de casca carbonizada de arroz e água quente, tá, pessoal? Depois seja tratada, né? Em função do cloro. Pessoal, a receita básica da água de vidro, ela é por partes, tá? Eu vou usar como parte um copo de 200 ml. Então, cada parte vai ser 200 ml aqui. A primeira etapa, pessoal, é a gente pegar uma parte de cal. Esse cal pode ser cal virgem ou cal hidratado. Não tem necessidade de escolher entre o cal. Depois, pessoal, a segunda etapa é a gente colocar 4 partes de cinza. De preferência, cinza de casca carbonizada de arroz. Ok, pessoal, eu coloquei uma parte de cal e 4 partes de cinza. Agora, pessoal, eu vou homogeneizar essa mistura aqui. Pessoal, homogeneizado aqui a mistura do cal e da cinza, a gente vai colocar agora 5 partes de água quente. Essa água quente não precisa ser fervida, mas o ponto chega a quase ferver. Isso é para possibilitar a solubilização, né, do potássio. Pessoal, então colocando a água quente aqui dentro, né, eu vou começar o processo de agitar essa mistura, né. Lembrando que até o momento eu coloquei somente o cal, a cinza e a água quente, tá? Pessoal, é importante aqui definir o ponto, né, daqui, quando
a gente parar de agitar aqui e formar rapidamente um gel, né? A gente define isso aqui como um gel de silício, né? A partir desse ponto, pessoal, essa primeira etapa já está pronta, certo? O que agora vai ser necessário? Eu coloquei uma parte, coloquei num copo de 200 ml. Então agora eu tenho que colocar 95 partes de água fria, aonde eu vou estar colocando 19 litros de água, certo, pessoal? Isso vai totalizar em torno de 20 litros de água de vidro. Desses 20 litros é a minha solução. Dessa solução eu vou estar aplicando em torno de 200, vou aplicar, recomendado hoje é 200 ml para bombas de 20 litros de água, certo, pessoal? Um outro ponto importante da água de vidro é quanto ao armazenamento dela. A água de vidro ela deve ser armazenada em estruturas de vidro, preferência garrafão, alguma coisa de vidro. Não deixar armazenado em estrutura de plástico, porque em plástico ela corrói. Por exemplo, se tu deixar uma água de vidro no litrão PET, ele vai estourar o litrão PET bem embaixo na questão, ali tem a cinta do litrão, né? Então armazenar sempre a água de vidro em vidros mesmo, recipiente de vidro, certo, pessoal? Essa receita aqui total, eu utilizando uma parte de 200 ml, vai render em torno de 20 litros. Ou seja, tem um pomar de pitaia menor, faz a receita pela metade, vai ter uma quantidade de 10 litros de água de vidro, mais ou menos, certo, pessoal? Pessoal, então aqui agora a gente separou, né, os 19 litros de água. Eu vou estar colocando isso, esse 19 litros de água, junto com aquela mistura que eu tinha antes. Eu só vou dar uma prévia agitada aqui para poder jogar no outro balde ali maior que cabe os 20 litros. Pronto, pessoal, aqui agora a gente tem essa mistura. Depois, antes de utilizar, correto é pegar e passar para uma peneira isso daqui, porque como a gente utilizou casca de cinza de arroz carbonizada, tem pequenos resquícios de casca, então para não entupir os fios a gente tem que filtrar. Mas antes disso, pessoal, isso daqui vai ficar decantando 12 horas. Se eu não quisesse deixar decantando, já quisesse utilizar, eu poderia simplesmente somente já filtrar, né, e já utilizar na lavoura. Mas se eu deixar decantando, vai descer a sujeira mais grosseira, só vou ter que tirar essa casca de arroz de cima. E dessa mistura aqui, desses 20 litros, eu vou estar aplicando 200 ml numa bomba de 20 litros de água. Certo, pessoal? Ô John, e a aplicação, como é feita? De forma foliar, horário, até o escorrimento, o que tu recomenda? Folhar, certo? Para pitaia, e precisa molhar. A água de vidro não precisa escorrer na planta, mas ela precisa uma cobertura homogênea no pomar. Então precisa uma aplicação foliar por volta das 10 horas da noite, na noite que for da geada. E que mais? Ela pode ser reutilizada 2, 3 dias? Sim, essa água de vidro está pronta aqui. Se ela for armazenada em ambiente de um recipiente de vidro, ela pode ser utilizada por toda a safra aqui agora, certo? Então tá aí a dica então aí sobre a água de vidro, né? E agora então a gente vai já preparar, deixar aí decantar e vamos utilizar aqui nas pitaias então. Valeu, John, obrigado aí pela parceria. Obrigado. E eu vou deixar também a receita aqui nos comentários do vídeo. Valeu! Valeu, pessoal!